Atenção pessoal, vocês amigos e amigas que trabalham com os contratos agrários, produtores rurais, parceiros agrícolas, advogados, advogadas e agricultores. Eu elaborei aqui uma playlist no meu canal no YouTube chamada Contratos Agrários, o que você precisa saber. Então, de novo, produtor rural, o arrendatário, o parceiro agrícola, advogados e advogadas que atuam no agronegócio. Esse conteúdo ele está sendo destinado justamente para vocês. Por quê? Porque há regras específicas, há limites legais próprios, há previsão constitucional sobre esse tipo de contrato com consequências jurídicas relevantes, que saem daquele âmbito de aplicação do direito civil, onde muitos de vocês, eu acredito que estejam acostumados, então, a atuar, seja preventivamente ou judicialmente. Problemas práticos, confusão entre arrendamento e parceria, desconhecimento de prazos, cláusulas redigidas, sem observar a legislação agrária. Qual é o resultado? Rescisões litigiosas, discussão sobre lucros, pedidos de indenização, e aí a própria natureza da relação jurídica pode ser discutida. Já vou dizer por quê. Então, o que nós vamos iniciar tratando nessa playlist e nos vídeos que virão na sequência? A título de exemplo, diferença entre arrendamento rural e parceria agrícola, os elementos que caracterizam um contrato agrário, quando pode haver uma discussão sobre vínculo empregatício, competência, então, justiça do trabalho, justiça comum, extinção do contrato antecipada pela resolução ou pela rescisão, lucros cessantes na atividade rural, revisão de cláusulas contratuais e estratégias processuais e o que? Recursais. Qual é o objetivo aqui? É justamente oferecer uma orientação preventiva e também uma visão estratégica do que eventualmente já esteja, certo? Judicializado. Por que é importante, pessoal? Imagine o seguinte, o cidadão alega, que foi retirado da área que ele ocupa antes do término do contrato. Ocupa, quando eu digo por força de um contrato. Lá ele tem um contrato de parceria agrícola para cultivo de arroz e soja. O que ele buscou? Rescisão contratual, indenização por danos emergentes, por lucros cessantes, pediu danos morais, pediu revisão de cláusulas de várias situações do contrato. Parece que realmente é uma discussão contratual, mas o processo foi extinto sem julgamento de mérito, ou seja, o juiz entendeu que não poderia ver quem tem razão ou não, porque algumas questões não foram propostas de forma correta. O tribunal reconheceu que por se tratar de um contrato agrário, o processo foi ajuizado na Justiça do Trabalho, não caberia à Justiça do Trabalho, ou seja, quando a gente fala em vínculo de emprego, por exemplo, julgar. E aí determinou o envio do processo, para a Justiça Comum, E a Justiça Comum disse o seguinte, não, aqui é que nós vamos julgar. Nós estamos falando em parcerias agrícolas, nós estamos falando em contratos que têm um regramento específico, portanto, não se trata aqui de Justiça do Trabalho. Vejam, você advogado e advogada saberia, certo, escolher o foro competente sem evitar uma discussão que um ano depois pudesse fazer com que aquele processo venha a ser extinto e aí então ajuizado perante a competente justiça? Esse é um dos temas.